Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Os influenciadores digitais transformaram completamente a relação entre as empresas e os seus consumidores. E esta mudança chegou também no mercado editorial. Cada vez mais, as editoras estão entendendo a importância de se contar com o trabalho dos influenciadores, que acaba sendo um canal mais eficiente para se chegar aos leitores. Para entender como criar essa relação entre a editora e influencer e como construir um perfil literário, no episódio da semana conversamos com Pedro Pacífico, o Bookster, um dos maiores perfis dedicados à literatura. Pedro contou como nasceu o seu perfil, que já conta com quase 300 mil seguidores só no Instagram, sobre sua relação pessoal com os livros e com as editoras, que agora o procuram cada vez mais oferecendo parcerias, e ainda falou sobre a importância do seu trabalho e a relação que criou com o público. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 154, do dia 1º de março de 2021, gravado no dia 25 de fevereiro. Eu sou o Fábio Errara com Maju Alves, Thalita Facchini e Leonardo Neto, e vamos ouvir nossa conversa com Pedro Pacífico, o Bookster. Pedro, super obrigado aí por ter aceito o convite de estar aqui conosco hoje. É muito bacana ter você aqui, é uma pessoa que a gente, da equipe toda, admira. E eu queria começar essa nossa conversa com uma pergunta que é recorrente nos seus papos também, né? Eu queria saber da sua formação leitora. Como é que era esse menino Pedro, que espaço o livro tinha na sua casa e como é que era a sua relação inicial com os livros? Obrigado, Leonardo, pelo convite, pessoal que também está aqui na nossa conversa. É uma honra ser convidado para participar do Podcast News. Quero dar um oi também para o pessoal que está escutando a gente de casa. E já respondendo a sua pergunta, né, quando eu penso no Pedro leitor, eu penso em um Pedro de muitas fases diferentes, né? Quando a gente fala do Pedro criança, era um leitor que gostava de ler, ficava um pouco sem saber muito o que ler, tinha né, o incentivo dos pais para ler, mas o assunto leitura não era um assunto tão presente em casa, né? Então não é que a gente falava de livros, ninguém na minha família trabalha no mercado editorial, ou escreve, ou tem qualquer ligação mais direta com a área, mas tem lembranças muito fortes para mim, que são lembranças das minhas avós lendo. Eu acho que são essas lembranças mais marcantes, talvez que mais me instigaram a querer ser igual a elas aí nessa atividade de leitor. Então, isso me instigou bastante. Aí, quando a gente passa por um Pedro mais adolescente, talvez tinha um interesse maior na leitura, mas era muito de fases. Assim, eu tinha fases que eu lia muito, tinha fases que eu lia super pouco, eu ficava sem ler praticamente. Isso eu digo meses, assim, né? Então, não tinha tanto uma constância. Eu lembro muito de ler livros best-sellers, assim, então, li todos os Dan Brown, li Harry Potter, ficava meio perdido na hora, acho que mais ainda até, porque eu acabei colocando na minha cabeça que best-sellers seriam os melhores. Então, eu pegava aquela lista de mais vendidos da Veja e ia meio que tentando gabaritar aquilo, ler tudo que estava lá, com aquela ideia assim, se tá lá, se todo mundo tá lendo, deve ser o melhor, né? E aí veio a época, né, mais colegial, aquelas leituras de escola, li alguns, não li outros, amei uns, não amei outros, né, o que me marcou muito, acho que me trouxe a vontade de ler mais foi a Revolução dos Bichos e, que até vou reler esse mês, uma parceria com a companhia, né, na edição nova, que mudou o título, estou super animado para ver essa tradução nova, e também Capitães da Areia foi um outro livro que eu amei. E aí continuei assim esse leitor meio de fases, mas eu acabei realmente mudando e amadurecendo muito como leitor quando eu descobri
por acaso, nas redes sociais, que existiam perfis dedicados ao incentivo da leitura, né, a dar dicas de livros, a falar sobre leitura, literatura. Não sabia disso, eu era totalmente por fora do mundo editorial. Era uma coisa assim, que eu não tinha nenhum pezinho dentro. E aí, comecei a seguir esses perfis, até isso faz uns 5 anos, assim. E aí eu falei, pô, será que, né, que eu vou gostar? Eu parava de seguir às vezes, voltava, porque eram uns livros muito diferentes do que eu estava acostumado a ler, né? Falava muito de clássicos, uma literatura contemporânea de autores que eu nunca tinha ouvido falar, de todo mundo. E aí eu resolvi dar chances, assim, e fui aceitando algumas indicações que me interessavam mais. E aí comecei a perceber que eu comecei a gostar muito daquilo, assim. Comecei a diversificar muito minha leitura, perder vários preconceitos, perder aquele trauma da escola, perder aquela ideia de que clássicos são chatos, são antigos. Comecei a conhecer autores diferentes, temáticas diferentes nas leituras. E aí isso me virou uma chavinha mesmo. E aí quando eu percebi que eu tinha mudado muito o meu comportamento como leitor, eu pensei, pô, eu quero mostrar para as pessoas que elas também podem mudar o comportamento, né? Podem se tornar leitores mais assíduos e mais diversificados, sem que necessariamente você seja algum literato, né? Que você tenha estudado letras, que você esteja no mercado editorial, no mundo editorial, não. Qualquer um podia ser esse leitor mais não profundo, mas mais diversificado. E aí foi a ideia de criar um Instagram literário, assim, meio bem ao acaso, e também como uma forma de ter um local em que eu pudesse conversar sobre livros, né? Como eu disse, na volta não tinha ninguém que lia muito, assim, tanto no escritório como uma rede de amigos, família. Então, eu senti falta de conversar sobre as minhas leituras. Então, eu acho que eu uni esses dois fatores, né? A vontade de mostrar para os outros que qualquer um podia ler o que eu estava lendo, e ao mesmo tempo de conversar sobre os livros que eu lia. E aí criei o Bookster anônimo totalmente, até porque eu era advogado, e aí eu, né, não queria me expor, porque eu tenho a questão do escritório, dos clientes, saber como iam reagir. E aí isso acabou depois virando, e hoje em dia não tem mais como eu me dissociar e me dividir tanto em dois personagens, porque essas máscaras, elas se confundem o tempo todo, e eu adoro hoje em dia isso, assim, me sinto muito bem. E Pedro, você falou aí que em algum momento da sua formação leitora você se via como um leitor perdido, né? Que estava lendo os best-sellers e aquilo que chegava muitas vezes por essas listas de mais vendidos. E me chamou muito a falar de um leitor perdido, né? Porque eu vejo o teu trabalho no Bookster como um curador, uma espécie de você está dando uma curadoria para essas pessoas. Uhum. Você, de certa forma, essa decisão de se tornar esse influenciador de livros, influenciador digital na área de livros, foi de dar algum norte para os seus seguidores, pensando Sim, nesse total. menino perdido? Sim, total. Eu vejo muito, acho que um dos grandes problemas hoje em dia a gente não ter muitos leitores, né, no Brasil, é justamente a falta de referências, né? As pessoas não sabem o que ler. Por que não sabem mais também o que ler? Porque hoje em dia se perdeu muito aquela figura do livreiro que indica livros, né? Poucas livrarias de rua ainda estão tentando sobreviver, ou até novas muito boas, mas quando você vê cidades menores, cidades mais afastadas, mal tem livraria, quando tem, às vezes tem uma mais comercial, que aí o vendedor é um vendedor de uma loja qualquer, não sabe muito o que tá lendo, o que é aquilo, né? E aí também as novas gerações eu acho que estão lendo cada vez menos jornal, menos críticas literárias. Então as pessoas não têm acesso a esse assunto livro. Eu acho que o assunto leitura e livro é muito inexistente no dia a dia das pessoas que não trabalham com isso. E eu senti muito um pouco essa... Assim, depois que eu caí no mundo do literário, comecei a frequentar eventos, comecei a conhecer editora, eu meio que senti assim, percebia que as pessoas que estavam nesse mundo se esqueciam de quanto esse mundo não é conhecido pelo resto. Assim, né, eu conversar às vezes com, sei lá, pessoas mais influentes, né, nesse mundo, e a pessoa começava a falar do autor X, porque não sei o que. Eu falava, gente, eu não conheço ninguém, assim, não é por mal, mas você tem que entender que eu vim de fora, e assim, e se a gente quer atingir um público cada vez maior,
a gente tem que sempre falar com as pessoas como se elas não soubessem nada. Então, essa é a premissa, uma das premissas principais do meu trabalho, é falar sempre a partir do básico. Eu vou falar tô lendo não sei o que, Virginia Woolf. Quem é a Virginia Woolf? Por que ela é famosa? O que é o fluxo de consciência? Eu tenho tudo explicar quando eu vou falar, né? Isso é uma coisa que as pessoas acabam esquecendo quando a gente está nesse mundo. E eu acho que foi por isso um pouco que eu senti que eu precisava, né? Quando eu entrei, eu via muitos perfis literários lá, mas eu percebi que as pessoas eram sempre as mesmas que ficavam frequentando esses perfis, assim, era sempre as mesmas, sempre. Tanto é que não saía muito de um número máximo de seguidores, porque eram sempre as mesmas. Eu falei, não, eu quero atingir qualquer um, porque eu preciso que as pessoas, eu não quero só falar com leitores já formados, eu quero falar com quem não lê um livro há 1 ano, 2 anos, que nunca lê clássico. Então veio muito essa vontade de servir referência para esse tipo de leitor que perdido, que nem sobre leitura, que não ouve sobre leitura, entendeu? Que não escuta sobre leitura. Então foi muito nesse sentido, porque era muito eu antigamente, sabe? E Pedro, você comentou que quando você começou quando você criou o perfil do Bookster, você começou a ir atrás de seguir editoras e conhecer todo mundo que estava, esse círculo pequeno, querendo ou não, que faz parte do mercado editorial. E eu queria saber como que começou o seu relacionamento com as editoras. Como você começou a conhecer quem faz parte de cada uma, os livros que cada um publica e o seu relacionamento com elas para poder receber livros e como começou essa história toda? Então, foi uma coisa bem aos poucos, assim, né? Eu acho que quando eu perfil tem uns 10 mil, um pouco menos até, eu cheguei acho que, mandar algumas mensagens para algumas tipo, pelo Instagram mesmo, me apresentando, só falando que eu tinha um Instagram literário, e como é que, porque tem muitas editoras que tem aqueles negócios de ser parceiros, né, que aí recebe livros, e aí eu me inscrevia, aí perguntava como funcionava, se eles tinham, e me inscrevia, e aí eu passei em alguns, comecei a receber livros, mas até era uma relação muito distante. Eu acho que começou a aumentar isso quando eu fui na minha primeira flip, que acho que faz... Eu tenho o Bookster, né, uns 3 anos e meio, faz uns 3, acho que foi de 2018, não, 2017. Foi a primeira flip que eu fui. E aí, conheci uns editores, né, porque aí fui convidado para participar de uma mesa, aí conheci editor, ia naquelas casas paralelas, que tinha um editor ou outro, falava, e aí conheci. A Simone da Nós foi uma pessoa que me apresentou muita gente, o Gustavo também da Dublinense, mas eu ainda totalmente perdido, assim, não conseguia associar, sabe, era muita editora, não conseguia identificar o que era o que nesse mercado, então foi uma coisa aos poucos, porque realmente eu tinha caído de paraquedas nesse mundo, e acho que começou a aumentar essa interação, porque aí isso, recebia livros, né, das parcerias, mas eu só recebia, não sabia que estava enviando, quem que estava muito, era muito distante. Mas aí quando começou mesmo a ter uma mudança de comportamento das editoras, de reconhecer os influenciadores digitais, né, como acho que formadores de opinião, de influência mesmo, né, que tinham retorno comercial, assim, e começaram a surgir interesse em parcerias comerciais, aí começou uma relação mais direta, porque aí vinham me mandar uma mensagem, uma pessoa, ela se apresentando, fazia call com essas editoras, né, mensagem, mas foi algo muito aos poucos também. No começo eram 1, 2 e 3 editoras que se mexeram, né, que começaram mais. Eu acho que o restante da maior parte das editoras veio atrás do ano passado, assim, que aí eu vi um movimento muito... parece uma coisa coordenada, assim, cada dia era uma editora vindo atrás, mas tiveram algumas editoras mais pioneiras, com quem eu já faço parceria há mais tempo, que foram as editoras com quem eu tive uma relação mais forte, mais duradoura, e quem eu conheço mais. E aí, hoje em dia, eu acho que eu tenho contato com a maior parte das editoras, e aí, nesses eventos, que infelizmente a gente já não está mais podendo fazer muito, eu acabo conhecendo pessoalmente as pessoas, que é muito legal, fica amigo, né, e isso é muito gostoso, de conhecer gente nova. Eu também vivia no mundo do direito, que é um mundo totalmente apartado, e às vezes a gente acaba esquecendo, né, como eu disse, que existe mundo lá fora, assim. Então é bom conhecer novas pessoas e entrar numa outra realidade. Falando um pouco nisso, Pedro, eu achei bem curioso também para tentar analisar um pouco também na parte da rede social, né? Você tem um perfil que em qualquer
em qualquer ramo, digamos assim, qualquer indústria, é muito bem sucedido. E vendo, você é um advogado, né? Não é ligado à comunicação, nem nada, nem ao tema. Como foi construir, por exemplo, em 4 anos, um perfil do zero, a chegada em 300 mil que você tem hoje, com um podcast, com, sabe, convidados incríveis, um canal no YouTube, etc. Como foi isso também? Porque essa não foi do nada, né? Eu vi uma história que você falando que era um pouco para guardar, um pouco lembrar que você leu, né? E depois conversar um pouco disso. Exato. Mas eu acho que essa parte também da mecânica e do trabalho também, de social media, digamos assim, que parece interessante. Como que você chegou nisso? Então, Pedro, só para complementar nessa pergunta do Fábio, porque você também ultrapassou uma barreira, né? Que começou como um influenciador há muito pouco tempo, né? Você está falando aí de 3, 4 anos, influenciador na área de livros e que hoje outras marcas fora dessa indústria do livro te procuram e você tem feito coisas também para essas outras indústrias, né? Eu queria saber, fazendo um complemento a essa pergunta do Fábio, né? Como foi saltar desta indústria original para essas outras também? Tá. Realmente, assim, quando eu criei, eu tinha zero expectativa de transformar isso num business ou que isso atingisse muitos seguidores. E foi algo, assim, que demorou, acho que uns 6 meses para eu conseguir ter um número maior de seguidores. O que eu sinto que eu tinha, de alguma forma, apesar de eu não ter nenhuma relação com área de comunicação, nada, uma coisa que me ajudou bastante e que eu já conhecia um pouco o mundo de blogs, de uma forma ampla, foi que minha irmã, na época de blog mesmo, de blogueira, ela teve um blog e eu ajudava muito com ela, com essas questões das parcerias que ela fazia, de pensar em estratégias para divulgação, para atingir mais pessoas. Eu era bem o braço direito dela nisso, porque eu me interessava, eu gostava de pensar em atingir pessoas, em levar informação para pessoas, isso é uma coisa que me interessava. Então eu tive meio que um laboratóriozinho de experiência com isso. E aí, naquela época, minha irmã falava, você tem muitas ideias boas com isso, você manda muito bem, sabe? Uma coisa meio instintiva sua, assim. E eu gostava muito mesmo. E aí também a gente criou uma ONG, a minha irmã, que tinha redes sociais, eu cuidava, uma ONG de animais, e aí eu bolei o nome, ajudei a projetar o logo, tudo. Então, era uma coisa que eu curtia, assim, meio que uma coisa à parte. E aí, quando eu criei o Books, eu já tinha um pouco essa noção, né? Então, eu já comecei sabendo um pouco, né, de mais ou menos como lidar com os seguidores, então, na importância de você sempre estar postando, de ter uma frequência nas suas redes, de você saber com quem você está falando, né, qual é a mensagem que você quer levar para o público, eles quererem ter uma estética bonita, sabe, essas coisas mais básicas, mas é algo realmente, eu nunca fiz um curso sobre redes sociais, sobre comunicação, nada, foi uma coisa muito... Eu fui aprendendo junto conforme ia crescendo o Bookster. Eu ia sentindo muito, sempre prestei muita atenção no feedback dos meus seguidores, eu prestava atenção em cada tipo de conteúdo que eu postava, né, tinha dado retorno, não tinha dado retorno. E eu acho que como também eu tenho um trabalho, né, o principal que é o advogado, eu nunca... eu não comecei desesperado, não, preciso ter muitos seguidores, preciso ganhar dinheiro com isso. Não, foi uma coisa, sabe, tipo, sei lá, vamos ver onde isso vai dar. Isso me deixou, de uma certa forma, mais tranquilo, sem pressão, sabe? Porque eu vejo muita gente assim, como é que eu faço para eu crescer o meu perfil que eu criei há 5 dias, não sei, sabe? Tipo, não sabe, uma coisa muito aos poucos, às vezes tem que dar sorte que um post repercute, aí vem seguidores, mas não tem muita fórmula mágica. E aí, começaram as parcerias, começou, lógico, que com mais relacionados direto com editoras e autores independentes. E aí, no começo parecia uma coisa ou outra, assim, porque se no começo eu iniciei como anônimo e não aparecia, depois de um tempo isso eu já tinha um pouco, eu achava que isso ia acontecer um pouco por ver a minha irmã, eu sabia que as pessoas gostam de pessoas, gostam de seguir pessoas, não gostam de seguir muito páginas, assim, pessoais, né? Até tem, mas eu acho que a interação é muito menor
o engajamento é muito menor nessas páginas. E aí eu falei, pô, preciso começar a aparecer. As pessoas pediam para eu falar mais sobre eu como leitor, né? E aí as pessoas que, né, como eu contei para os meus amigos, o pessoal do trabalho, tudo, que não sabiam no começo, o pessoal adorou e tal. Aí comecei a aparecer. No começo foi super difícil, né? Não sabia conseguir gravar stories, demorava 1 milhão de vezes para gravar um stories, porque eu nunca tinha tido experiência. Sempre fui tímido, né, nunca gostei de falar muito em público. E aí fui indo na prática. Aí eu percebi, né, isso, as pessoas gostavam de ver pessoa, e queriam ver mais no meu dia a dia. Tem uma curiosidade muito grande dos seguidores. E eu começava a soltar isso. No começo, lógico, era muito mais, eu mostrava muito menos, era muito mais só ligado a livros. Mas vinha uma pergunta sobre o óculos que eu estava usando, vinha uma pergunta, sei lá, né, começava e eu respondia. E aí isso começaram a surgir aos poucos, empresas de outras áreas querendo se associar à minha imagem, eu acho, né? Porque hoje em dia, não sei, não tem muitos blogueiros homens, né? A quantidade de mulher é muito maior, então eu acho que a concorrência do meu lado é um pouco menor. E aí algumas marcas com uma visão mais séria, porque eu sou advogado, devem achar isso, né? Queriam se associar a mim. E aí eu comecei a criar um conteúdo. Eu falava, tudo bem, podemos, mas eu preciso fazer uma liga com livros, né? Então você tem que deixar eu criar. E aí foi rolando. Até que hoje em dia, atualmente, eu comecei a abrir mais frentes de temas, né? Porque até para as pessoas, porque eu ficava meio mal de ver que as pessoas me associavam muito assim, o Pedro deve passar o dia, tinha a ideia de que o Pedro passava o dia inteiro lendo. E ficavam com a ideia assim, eu não leio porque eu não tenho o tempo que o Pedro tem para ler. E o que eu quero mostrar é a leitura é só uma parte do meu dia, sabe? Porque realmente é só uma parte do meu dia. Eu leio 40 minutos, 1 hora por dia no máximo. Eu tenho minha vida, faço de tudo, né? Trabalho como advogado, saio para jantar, bebo, faço série, assisto Big Brother, vou na academia, faço esporte. Então, eu queria mostrar que as pessoas tivessem essa ideia para perceberem que a leitura é possível na rotina de qualquer um. E aí eu comecei a falar um pouco, que eu não, eu sou vegetariano, comentar, mostrar uma comida ou outra. Comecei a fazer mais esporte, né? Começo a mostrar. E aí vai, né? As pessoas começam a engajar em outros temas. E querem saber da minha vida, querem saber de viagem. Quando eu viajo, quero que eu mostre, isso faz super sucesso. E assim, faço relação com livros, tento, né, o máximo que eu posso. Então, foi assim, né? Uma coisa que é aos poucos, mas a procura realmente de marcas de outro que vem crescendo, né? Eu acho que a porcentagem, parcerias com livros e parcerias com marcas de outros, se no começo era muito pequena a parceria, né? Se a porcentagem de livros era muito maior, hoje em dia está diminuindo um pouco, não muito, porque ainda tem muita coisa de livro, porque ao mesmo tempo as de livros também estão procurando mais, né? Outras. Mas tem um segmento legal e eu acho legal também diversificar, né? Porque querendo ou não, se eu tenho dicas boas que vão além dos livros, que eu quero compartilhar, e se os seguidores confiam na minha opinião, que não está restrita só a livros, eu acho que pode ser legal. Pedro, esses dias eu estava acompanhando uma empresa que fez uma ação com você, que eles estavam compartilhando o case no TikTok, de um case que fez muito sucesso, e aí eu queria ir para uma parte mais técnica. O que é o papel do influenciador e o que é o papel da empresa na hora de fazer uma campanha digital de sucesso? Eles compartilharam o meu case como de sucesso? Foi o seu case. Sei. Qual que é a empresa, você lembra? É a de apartamento, eu não lembro o nome agora. A Tabas. E eu já esqueci. Qual é o papel do influenciador e qual é o papel da empresa dentro de criar uma campanha de sucesso digital? Sim, eu acho que esse é um tema bem importante, porque, e principalmente eu acho que para as editoras hoje em dia, porque se a gente pensa que publicidade, né, com influenciadores é algo que não é tão novo para vários segmentos, no segmento dos livros é algo muito novo. Então, as editoras ainda ou são reticentes em querer modernizar, entender que mudou, ou ainda não tem tanta experiência assim. E o que eu sinto é que tanto eu como eles, a gente está aprendendo juntos. Então, o que eu acho mais importante é que as empresas tenham uma liberdade
deem liberdade ao perfil, né, ao influenciador, para criarem juntos, né, para pensarem juntos no que vai ser melhor divulgado com aquele influenciador, porque ninguém para conhecer melhor o seu público do que o próprio influenciador. E aí, quando a gente pensa né, no mercado editorial, às vezes vinha assim, quero fazer resenha desse livro e fale isso, e você fala, gente, não tem como, desculpa, não vou fazer. Primeiro que esse livro não tem nada a ver comigo, então, eu já recusei muita parceria, muita, porque é isso, não faz sentido né, eu divulgar um negócio que não tem a ver, porque vão perceber, e a minha credibilidade, né, a opinião que os meus seguidores têm a confiança que os meus seguidores têm na minha opinião é o meu maior ativo, então eu nunca posso perder isso. Então, eu acho muito importante. Né, a editora ou a marca dá essa liberdade de cocriação, conversar e entender que o influenciador, assim, ele tem é diferente do que você publicar um anúncio num jornal, entendeu? A pessoa que está lá, então, ela tem que tentar incluir melhor forma de uma forma orgânica, né, no seu conteúdo, e isso eu acho que ainda no mercado editorial tá avançando, assim, aos poucos, né? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas como assim, um valor desse para um post, e eu não tive essa venda. Já aconteceu isso de falava, gente, você entender o que é né? Não é que se eu postar um livro hoje, você vai vender 1 milhão de livros. Não, é tudo uma coisa aos poucos, é o awareness que vai gerar sobre a editora, sobre o livro, sobre o autor, né? Entender como funciona, sabe, esse mercado de influência digital. Então, eu acho isso muito importante, ter essa comunicação com o influencer e permitir que ele contribua nas ideias, e porque, querendo ou não, ele que vai entender melhor. E também, eu acho que, tipo assim, quando eu comparo talvez as empresas que estão há mais tempo, né, outras empresas fora do mercado editorial que estão há mais tempo trabalhando com influenciadores, é mais profissional do que como as editoras ainda estão lidando, sabe? Tipo, de ver o influenciador como alguém profissional, como um business mesmo, e não como alguém que está lá brincando de falar de livros e que agora está se achando porque está fazendo publicidade. Não, sabe? Tenho minhas responsabilidades, dá um trabalho danado criar conteúdo, tenho uma demanda constante, sabe? Entender que aquilo é um trabalho mesmo, e eu acho que isso eu sinto um pouquinho de falta no mercado editorial. Tem já editoras que estão bem mais avançadas, tem editoras que ainda estão no início, assim, desse processo. E Pedro, você falou sobre o papel do influenciador de contribuir com ideias e do outro lado conseguir ouvir isso e ser uma relação de troca. Eu estava olhando de novo nos seus stories esses dias e vi que você sugeriu a publicação de uma obra para a editora 34, né? Uhum. E sim, acho que é o Rei Lear da Steppe, é isso? Isso. Uhum, tá até aqui do meu lado. Então, eu acredito que já é um passo a mais, né? Você conseguiu ajudar ali na publicação de uma editora, no catálogo dela. Como é que como é que foi? Você pretende que isso se repita? E também você já ajudou com textos, por exemplo, Plantofágica também, se eu não me engano. Sim. É um outro patamar já, né? Exato, isso é muito legal, porque acho que é um reconhecimento das editoras, né, com o meu trabalho. Porque, ao mesmo tempo, eu acho que a coisa mais incrível e um ativo muito grande que eu tenho é receber centenas, milhares de opinião de pessoas. Então, e eu leio quase tudo que me mandam. Então, eu tenho uma fonte muito rica do que o consumidor, do que o público, do que os leitores querem, do que eles estão atrás, do que eles estão lendo, de como que eles acham daquela edição, entendeu? Eles me contam, me dão dicas. Então, eu tenho esse acervo que é muito interessante. Quando eu faço uma sugestão, não é eu falando da minha opinião, não, sabe? Eu levando a opinião do pessoal que está comigo. E isso eu acho que é muito interessante para as editoras. Mas, por exemplo, aqui, eu fiquei muito feliz. E a Eliette, quando me mandou, ela falou, Pedro, eu quero que você fale expressamente que isso foi... eu quero ser o padrinho dessa edição, porque foi por sua causa que a gente publicou. Ser convidado pela Antofágica para escrever a apresentação, foi muito legal. Eu acabei de enviar uma apresentação aqui até de um livro que vai ser publicado, não posso falar, mas de um livro
num lançamento contemporâneo nacional, que fui contratado para fazer a apresentação. Eu já tenho conversado com outras editoras para trazer edições, livros esgotados, que estão aqui, que as pessoas estão pedindo para publicar, então eu já estou conversando com outras editoras também, antes mesmo da questão da 34. Eu já tive também eu lembro que eu li a trilogia do Adeus, Amei, de paixão, eu ficava divulgando, e não tinha sido parceria nem nada, porque é isso, quando eu gosto mesmo, eu divulgo muito, e aí tá esgotado, e aí eles reimprimiram, e o pessoal da companhia falou, foi por sua causa que a gente reimprimiu também, já esgotou de novo. É uma forma de reconhecer o efeito, né, dessa influência, assim. Até uns seguidores começaram a chamar de efeito Bookster, e hoje em dia eu compartilho com esse nome, que eu acho muito legal, e sem, né, querer me achar, nossa, estou gerando um efeito de vender, mas isso eu vejo como um efeito de as pessoas lerem mais, as pessoas se interessarem, né? Eu fico muito feliz quando a pessoa fala, nossa, eu tô com uma lista gigantesca por sua causa. Porque é isso, eu acho que é importante isso, eu quero despertar o interesse do leitor, né? Não é só vender um livro pontual para depois a pessoa nem ler. Não, eu quero realmente despertar esse interesse. Então, esse tipo de reconhecimento é muito legal das editoras, fico muito feliz. Tô adorando, é um desafio para mim também, né? Não tinha escrito nenhuma apresentação de livro, de pensar, nossa, tem um livro que está sendo indicado para mim, será que eu falei bobagem, né? Que as pessoas vão achar disso. Teve também ano passado aquele Eu Tituba, que era um livro que eu acabei escolhendo assim ao acaso, eles tinham me enviado, o grupo Editorial Record, e eu amei de paixão. Aí eu ficava divulgando igual um louco, as pessoas amando, compartilhando, e eu falava, gente, meu Deus do céu, todo mundo lendo esse livro. E aí o pessoal da editora veio falar comigo, a Roberta, que até foi a pessoa que tinha escolhido, foi o primeiro livro que ela escolheu para trazer. Ela falou, meu, obrigado. Aí eles mandaram no final do ano, tipo, presentes, assim, para agradecer, porque falaram, esse livro virou best-seller por sua causa, com a sua ajuda, né? Então, isso é muito legal. Ao mesmo tempo, eu tenho que entender que eu tenho uma responsabilidade maior, né, em tudo que eu indico, né, de não falar besteira. Então, ao mesmo tempo que tem isso de ser legal, ao mesmo tempo tem, de outro lado, essa responsabilidade maior, né, no trabalho que eu estou fazendo. Pedro, a gente já está estourando o tempo. O Fábio daqui a pouco puxa a minha orelha, mas eu tenho uma derradeira pergunta para te fazer, que eu acho que a gente não pode escapar dela. Eu queria saber como foi a formação desse público e se você tem um perfil dos seus seguidores, assim, são majoritariamente homens, mulheres, idade, pensando que a gente está falando com editores, né? Que editores de repente vão poder pensar em campanhas e te procurar para poder pensar em coisas juntos aí. Sim, até acho legal falar disso, porque primeiro, tudo bem, eu tenho hoje em dia bastante seguidor, mas eu acho que é importante as editoras também começarem a enxergar outros criadores de conteúdo também e buscar esses outros criadores de conteúdo literários para divulgar seus livros, né? Não só olhar para quem tem mais seguidor, mas às vezes tem perfis, né, que tem um número menor, mas um público super engajado e que fala de um determinado tipo de literatura que às vezes tem muito mais a ver aquela pessoa falar do que eu falar, né? Então acho importante também ter esse entendimento, né? Que número de seguidores não é tudo. E aí, se for falar do meu perfil de seguidores, até deixa eu abrir aqui como é que tá, porque muda isso. Mas, basicamente, não foge muito disso. Eita, não tô achando. Aqui. Majoritariamente mulher. É uma coisa que vem aos poucos crescendo mais homem, mas assim, muito aos poucos. Hoje em dia tá 77% mulher, quando antigamente era 81, 82. Então, acho que mudou, tá tendo um movimento de um pouco mais de homens, mas muito mais mulher. E se a gente for ver a idade, a maior parte é jovem, entre 25 a 35 anos. É o meu público maior, assim, mas tem de tudo, de outros países, brasileiros de outros países, pessoas de outros países que estão aprendendo português e usam minhas resenhas para praticar, mas realmente as mulheres estão em peso e eu não sei se é uma questão de homens realmente terem menos, ou homens estarem menos presentes em redes sociais. O fato de eu ser homem faz com que alguns homens não queiram me seguir. Eu não sei o que é isso. E aí depois também que eu me assumi gay, eu não sei se isso pode servir também um obstáculo, talvez,
alguns homens que, né, que se sintam, não quero ficar seguindo, até porque eu perdi esse número de seguidores, né, depois que eu me assumi. Então, mas é basicamente esse o perfil. Acho que, desculpa, mas é para encerrar mesmo, mas acho que seja importante também como que é o contato das editoras para falarem com você. Aí, e uma coisa assim, e o que você acha, tipo, o que você acha bom, mas o que também acha ruim quando as editoras a gente oferecer? Você já falou um pouquinho antes, mas acho que vale. Bom, eu tenho um e-mail de contato, que é o contato bookster, tudo junto, @gmail.com, e pode também às vezes mandar por direct, mas às vezes tem risco de eu não ver. E o que eu acho, né, de recomendação, assim, e aí não só falando do que eu gosto de receber ou não, mas eu acho que em relação aos perfis como um todo, as editoras reconhecerem os perfis como, né, em papéis importantes, independentemente, não só quem tem muito seguidor, e assim, o contato, fazer um contato mais personalizado com esse perfil. O que eu sentia muito quando eu era um pouco menor, eu recebia livros, e até hoje recebo de vez em quando, a editora fala, qual é o seu endereço? Me manda assim, 50 livros da editora, sem nenhuma cartinha, tipo assim, tenta entender o que aquele perfil para quem você está enviando gosta de ler, né, o que vai fazer sentido, sabe? Cria uma conexão. Mostre que a editora não é uma empresa impessoal, né? Mostre que tem gente lá que está acompanhando o seu trabalho. Isso muda muito, dá muito mais vontade de você postar, mostrar que recebeu algo com carinho, que foi pensado em você. Né? Às vezes, se você receber 2 livros que tem muito a ver com você, do que receber 20... que você não vai nem saber o que fazer, faz muito mais sentido, né? Então, acho que é isso. A editora chegar com esse, né, entendendo né, o que é o seu público e depois deixando a porta, né, aberta e de uma forma flexível para poder pensar junto com o criador e o influenciador qual seria a melhor forma de divulgar. Beleza. Muito obrigado, Pedro. E a gente está aqui no nosso movimento MVB Brasil. Tudo bem, Ricardo Costa? Como vai você? Fala, Fábio. Tudo bom com você? Tudo bem aí com os nossos ouvintes do podcast? Isso aí, acho que hoje vale a gente explicar um pouco mais do que é MVB, né? O que você acha, Ricardo? Boa, Fábio. Boa. Vamos contar um pouquinho o que a gente faz além, né, do metadado, que é a nossa grande plataforma aqui, o nosso grande produto no Brasil. No último podcast a gente falou um pouco sobre a MVB no Brasil, mas a MVB é uma empresa que surgiu na Alemanha, né? A MVB em si completa no ano que vem 75 anos de existência, né? Ela é uma empresa, ela está ligada à Associação de Editores e Livreiros na Alemanha, o equivalente à CBL aqui no Brasil, né? Para que a associação pudesse atender melhor, de maneira mais eficiente, demandas do mercado, em termos, assim, coisas que trabalham com negócio, com business, desenvolvimento, etc., a associação criou algumas empresas, né? Então, uma empresa é a MVB, que lá na Alemanha ela tem duas vertentes maiores, né? E depois elas se ramificam. Uma é a vertente de mídia, que faz um trabalho similar ao trabalho que o Publish News faz aqui no Brasil. Então, ela tem o foco em notícias e informações para o mercado, só que aí ela também tem uma revista impressa, aí ela tem uma revista focada para o livreiro, ela tem uma revista focada para o leitor, então tem uma série de outros produtos, mas então é nosso braço de mídia, digamos assim. E tem o braço de tecnologia, que é a área que desenvolve soluções tecnológicas para o mercado. Lá nós já temos o principal produto, que é a plataforma de metadados, que na Alemanha chama VLB. Temos também um serviço que eles chamam de VLBTix, que está passando por uma reforma e a gente espera poder trazer para o Brasil logo. O VLBTix é uma ferramenta de marketing / newsletter, que você produz um catálogo, você informa
você envia para os seus compradores ou para os seus clientes, né? Então, a editora, a partir da base de dados da VLB, da MetaBooks, lá na Alemanha, ela gera um catálogo que ela quer mandar para a livraria XYZ, catálogos personalizados dos produtos que ela quer apresentar. Esse catálogo vai via digital, com preços, com informações as mais diversas. É bem interessante esse processo. E facilita depois a compra. Nós temos lá também um outro serviço que, lá na Alemanha, a MVB é a agência alemã do ISBN. Então, lá nós cuidamos de todo esse serviço do ISBN, que está diretamente ligado também à base de dados lá. Então, a MetaBook, a pessoa compra o ISBN, na hora de cadastrar, já cadastra dentro da base de dados, né? E agora nós também estamos levando para a Alemanha os produtos que nós adquirimos da empresa que foi comprada nos Estados Unidos. Então, nós temos a MVB US, que é o serviço de EDI. Já trouxemos aqui, estamos implementando aqui no Brasil, né? A gente já comentou do outro dia. Então, estamos levando para a Alemanha e a ideia é tornar isso uma aldeia global de compra e vendas. Então, quem estiver conectado na PubNet e PubEasy, que são 2 produtos, vai conseguir comprar e vender livros dos fornecedores ao redor do mundo que estiverem conectados nessa rede, né? E a MVB ainda tem uma subsidiária que é a mais nova da turma, é o Baby, que é México. Foi iniciado final de 2019, abriu e fechou, entre aspas, com a pandemia, né? Atuamos forte lá 3, 4 meses e aí galera pro home office. Então, nós estamos nesses países e o conceito, que o nosso projeto é que a gente monte um banco de dados para a América Latina, que a gente possa estar conectado México, Brasil e todos os países de fala hispânica aqui na região também. Rapidinho, essa é uma visão bem ampla do que a MVB faz aí no mundo, e a gente procura trazer soluções eficientes para o mercado do livro e tentar fazer o povo todo se conectar. Essa é a nossa visão, esse é o nosso trabalho. Muito bom. A gente vai colocar aqui o link também na descrição do episódio para você também saber ainda um pouco mais. Ricardo, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Fábio. Abraço para você, abraço para todos. Agora vamos para nossas indicações. Quem quer começar? Vai lá, Léo. Eu, Fabinho? Por favor. Eu vou indicar novamente um livro que eu já indiquei aqui, mas acho que ele tem tudo a ver, e durante a conversa eu fiquei pensando muito nele, que é o Curadoria, do Michael Bhaskar, que inclusive é colunista do Publish News. O livro saiu pela Edições Sesc, e ele fala, né, nesse universo de 1 bilhão de inputs que você recebe, nesse universo de infinitos livros, prateleiras infinitas de livros das lojas virtuais, sobretudo, como é que você vai encontrar aquilo que você quer, né? Aquilo que te vai fazer sentido. Então, é um livro que eu acho que todo editor, todo livreiro deve conhecer, deve ler, e eu super indico. É um livro, eu li ele em inglês e depois eu reli ele em português porque realmente é muito bom. Assim, é um livro transformador, eu recomendo a leitura dele. Então, Curadoria, de Michael Bhaskar, que está pela Edições Sesc. Muito bom. Pedro, você quer fazer a sua? Pode ser. Eu vou indicar um livro que eu estou lendo, comecei ontem, mas já estou amando. Li muito ontem, já passei da metade, e me indicavam muito esse livro, tá? Que é o Tudo é Rio, da Carla Madeira, que é uma autora mineira, de BH, se eu não me engano. E esse livro acabou de ser... Eu acho que ela publicava com alguma outra editora, e agora a Record acabou de publicar essa edição. E eu tô, assim, amando. Uma leitura intensa,
sedutor, assim, ao mesmo tempo com passagens muito inteligentes, adorando a escrita da autora. Então fica aí a minha recomendação. Bom. Maju, quer falar? Eu não sei o que indicar, então eu vou indicar a temporada nova de RuPaul's Drag Race, que tá passando no All Presents Plus. Toda vez que lança uma temporada nova de RuPaul's Drag Race, eu indico ela aqui, porque eu ainda acho que todo mundo deve assistir. É meu programa de sábado, assistir o episódio que tá lançando com uma taça de vinho. Então, é isso. A temporada tá muito boa, tem drag queens maravilhosas. Muito bom. E você, Thalita? Eu vou indicar o Globoplay, para todo mundo poder ver Big Brother. Brincadeira. Não vou. Acho que todo mundo já tá vendo mesmo. Acho que você não assiste. Ah, tá. Achei que você não tava acompanhando o Big Brother, pelo amor de Deus. Eu vou indicar o livro. Na verdade, não é meio uma indicação. Eu quero saber o que vocês acham quando vocês assistirem, se quiserem assistirem, o filme Eu Me Importo, da Netflix, que é com a Rosamund Pike, e conta a história que ela é uma vigarista que dá golpe em velhinhos. E só isso já me deixa um pouco irritada de falar. Mas... E aí eu vi várias pessoas dando críticas sobre o filme, que o trailer gerou uma super expectativa e, na verdade, ele não é tão bom assim e tal. E aí eu queria saber o que vocês acham sobre esse filme, porque... eu não sei. É de passar raiva? Aquele filme, é isso? É de passar raiva, tá? Tô dando esse spoiler. Eu não gosto de passar raiva. Ah, então eu fiquei muito chateada e assim... Já tô passando raiva com o BBB, né? Então... Já tá em níveis, tipo, a gente já tá passando raiva com o mundo. Então, por BBB. isso que eu falei, não é bem uma indicação. Eu deixei, assim, aberto para caso vocês queiram realmente assistir esse Talvez filme. Talvez uma contraindicação. Uma contraindicação. Eu dei uma contraindicação aí pra vocês, mas acho que vale. Pelo menos, ou talvez ler as críticas. É um filme... Enfim, assistam, ou não. E posso também recomendar um filme rapidinho? Claro. Que eu comecei a assistir a semana, não terminei, mas tô amando. Chama Too Frank. Eu não sei se tá Too Frank ou eles deixaram em inglês mesmo. Acho que é Too Frank. Que tá no Amazon, no Prime Video. Que é um filme maravilhoso. Vai falar sobre um tio que se assumiu, Too Frank, que é gay. E aí a sobrinha dele descobre isso na década de 70. E, assim, a relação entre os dois é maravilhosa. Vale muito a pena ver. Acabou de ser lançado, eu acho que vai fazer bastante sucesso. Queria indicar, acho que o Pedro já até falou um pouco, mas eu tô relendo Fazenda dos Animais, né? / Revolução dos Bichos. A trabalho, vem novidades aí, mas da minha outra versão, mas vai ser em audiolivro, não é tanta surpresa. Mas é muito interessante porque eu lembro quando eu li muito pequeno, eu comecei a ler bem pequeno, e eu pegava os livros que estavam na estante, sei lá, tinha Sidney Sheldon, tinha isso, olha, Revolução dos Bichos, e eu achava que era uma história bonitinha, de porquinhos e animais, assim, sabe, eu achei uma história super bacana, e claro que isso passou, depois você lê e você ouve histórias no meio de como é um livro que o Orwell era de direita, não sei o quê, aí você vê que não é nada disso, e hoje em dia, é assustadoramente... a história é muito bem contada, continua sendo divertida, entre aspas, mas, ao mesmo tempo, é muito atual. Infelizmente, de certa forma, você fala assim, mas... e agora tem uma série de edições que parecem muito legais e eu acho que vale ver e também ir atrás da história, porque que chama Revolução dos Bichos, inclusive. É uma história meio assustadora. Fala, gente, a gente já falou demais, mas eu queria fazer mais uma indicação super rápida. Deixa, por favor. Claro. A Roku lançou essa semana o podcast Estúdio R. E eu ouvi, eles soltaram o primeiro episódio, muito bom, com o autor do livro Você Sabe Com Quem Está Falando. E eles sempre vão entrevistar 2 pessoas em cada episódio e vão lançar um por mês. O primeiro episódio está bem legal, acho que vocês podem ouvir aí que vale a pena. Então tá bom. É isso. Pedro, você quer falar mais alguma coisa? Então, falando em podcast, eu queria indicar o meu podcast, que é o Daria um Livro, que está nas principais plataformas. Tá com convidados muito legais, cada semana é um convidado diferente para falar
da relação dele com livros, fala sobre alguns assuntos diferentes. Essa semana hoje saiu com o Arnaldo Antunes, tá muito legal a conversa. Semana passada com a Tati Bernardi, foi demais a conversa, e a retrasada com o ministro Barroso do STF, que também foi muito diferente, assim, ele deu uma lista de indicações, e aí todo episódio você termina com uma lista de indicações do convidado, e algumas minhas também que eu não posso deixar de dar, mas então fica essa indicação. Eu achei do ministro, eu achei muito bom, porque ele tinha uma lista, e ele falou assim, eu acabei de imprimir uma lista, ele foi incrível, foi muito Foi bom. um por um, assim, eram tipo muitos livros. Você fala, eu acho que esse cara é metódico, mas dá pra... Exatamente. Queria agradecer primeiro ao Pedro pela participação aqui, valeu, ao Dr. Pedro também, né, por dar esse espaço aqui. Obrigado ao Leonardo. Eu queria agradecer vocês pelo convite mais uma vez, muito bom a conversa, você vê que a gente ficaria horas aí falando, dando dicas, né, falando sobre esse tema, porque a gente ama de paixão, mas obrigado mesmo. Imagina. Obrigado aqui aos meus colegas, a Maju Alves, ao Leonardo Neto, a Thalita Facchini pela presença, e a edição aqui sempre é do Gil Luiz Mendes da Central 3. Obrigado, gente, até a próxima semana.